E aí, pessoal, estamos aqui para ver o lance da vida do mestre internacional Rubens Fil-Gut, uma das lendas do xadrez nacional. Partida que ele jogou de brancas contra o grande mestre Alexander Panchenko, isso lá em 1978, no Mundial Sub-26, por equipes. Então, encontro Brasil-União Soviética sempre foi algo bastante esperado por nós, né? E nessa partida ele conseguiu ganhar de enfim, um oponente que, se não era grande mestre na época, se tornou muito em breve. E hoje apesar de já ter falecido, ele é um reconhecido professor, treinador e autor de bons livros. Nessa posição aqui que o Phil Gut escolheu, exige muito cálculo e uma compreensão e junto com uma jogada psicológica. Mas ele acha que, apesar dos fogos e artifícios terem vindo depois, ele escolheu esse como sendo o grande momento da partida. Né? Quem quiser tentar descobrir o lance, pausa o vídeo e pensa um pouquinho. E aí, pessoal? Alguma ideia? Bom, tem claramente uma tensão acontecendo aqui. A gente tem esse peão de D atrasado. É de se imaginar que, se as pretas tiverem tempo de jogar lances, ainda mais com esse peão em C5, né, ganhando espaço no centro, se o preto tiver tempo de jogar, por exemplo, bispo B7, trocar em F3, dama D7, puxar as torres para o centro, depois bispo F6, o preto pode inclusive ficar melhor nessa posição. Então o branco precisa saber o que vai fazer com esse peão de D. A maneira simplista seria, por exemplo, cavalo por H4, bispo por H4, G3, né? Aproveita para ganhar um tempo no bispo, realoca o bispo, bispo B7, e aqui parece tudo muito bom para as pretas, pelo menos visualmente, mas as brancas têm o forte lance cavalo G4 para tirar o bispo da grande diagonal. E é uma questão se o branco está um pouquinho melhor ou se efetivamente o negro já igualou. Mas provavelmente a partida talvez seguisse para um empate, né? Mas depois de cavalo H4, o Phil Gut joga um lance que aparentemente não é bom, mas é muito interessante e está entre os melhores, né? D4. O lance em si é um lance normal, né? Tô ganhando o centro, né? Mas ele tem alguns detalhes, porque aqui as negras jogam C por D4 e C por D4. E agora, bom, por exemplo, se cavalo por F3, dama por F3, bispo B7, D5. E D5, cavalo D5. Do nada abriu todo o centro, só que a vantagem branca de desenvolvimento e de atividade é tão grande que as negras já estão perdidas. Depois de um lance como torre de AD1 e um dama G3 ou dama G4, é quase impossível que as negras não percam uma quantidade significativa de material. Então, a ideia toda é abrir, aproveitar que o preto está um pouco subdesenvolvido. Na partida, o Panchenko jogou o lance mais ambicioso, mas que é um erro. O lance correto seria cavalo B4. Simplesmente vamos esquecer um pouco da atividade e só tentar bloquear esse peão isolado, porque se esse peão isolado sair daqui, o bispo de B2 se torna uma peça muito forte. E teria levado a um jogo equilibrado. O branco não está nem pior, nem melhor, mas seria, por exemplo, um jogo mais complexo do que a variante do cavalo por H4 anterior. Mas depois de ser por D4, o Panchenko mordeu a isca, e aí recomendo muito vocês verem a entrevista depois, porque o Phil Gut explica de uma maneira super interessante da estratégia dele para cozinhar grandes mestres. E nessa aqui deu mais do que certo. O preto jogou bispo B4. E a questão toda é que não parece que as brancas têm um lance confortável para fazer, né? Voltar o cavalo, cai o peão de D4 gratuitamente. E um lance como torre 2, cavalo por F3, tendo que dobrar aqui, é bem ruim, né? O preto já estaria muito melhor. Só que o Phil Gut já contava com esse lance e jogou o cavalo para H4 exclama, sacrificando uma qualidade. As negras foram bispo por E1 e agora G3 exclama. Esse lance não só defende o cavalo, ameaçando o bispo de E1, mas prepara bispo G2 e depois D5. E esse cavalo de H4 pode ir para F5 e tudo encaixa de um jeito bastante harmônico. E aqui as negras já cometeram o erro decisivo. O que eu diria que o lance que ele jogou é um lance que talvez a maioria dos jogadores jogassem, e só que é um erro. Ele jogou bispo A5, né? E quando na verdade o lance correto era bispo B4, porque esse bispo vai ser necessitado, talvez para defender ela do rei. E agora, depois de um bispo G2, o preto tem que jogar bispo D7, não bispo B7,
porque o bispo necessita defender essa ala. E as brancas vão D5 e D5. Agora dá para tomar de bispo, cavalo e dama. De dama talvez seja um pouco melhor. Quem quiser ver as análises vai estar na descrição do vídeo. Bem jogado, isso provavelmente levaria a uma igualdade, mas honestamente poderia dar qualquer coisa essa partida, mas com certeza é mais perigoso de negras do que de brancas. A atividade é muito grande das peças brancas, os bispos cortando o tabuleiro, e se o jogador de negras piscasse, ele pendurava alguma coisa. Mas nem chegou a isso. Depois de G3, o Panchenko jogou bispo A5, bispo G2 calmamente, bispo D7 e aí D5 exclama. E agora a verdade é que o ataque branco é muito forte. E por D5, dama D5 era possível, mas bispo por D5 está ótimo. Aqui veio dama G5, que eu acho que faz todo sentido, tentando trazer a dama para segurar um pouco a ala do rei. Mas, por exemplo, se torre C8, eu posso jogar já... Eu poderia tentar seguir atacando, mas eu já posso recuperar o material, né? Bispo por C6 e se bispo por C6, dama G4. Ameacei mate contra F6, agora B4. Tá ali uma das razões do porquê o que foi feito com o bispo em A5 não é bom. Né? E depois de bispo por C6 e torre por C6, mesma coisa, B4 exclama, bispo por B4 e dama D4 com um ataque duplo. Materialmente, depois que cair esse bispo, o preto nem está tão perdido, ou até está quase igual ao material, mas a gente ainda vai estar no meio jogo e as peças menores vão começar a criar ataques e o branco vai ganhar. Mas depois de bispo por D5 jogou dama G5 Panchenko, calmamente torre C1, trazendo a última peça, torre de AD8, indiretamente defendendo, né? E agora, se não fosse por um lance, que foi o lance jogado pelo Feelgood, o preto estaria inclusive melhor. Mas esse lance existe, que é F4 exclama, porque a dama está numa casa ótima, e para qualquer casa que ela vá, ela vai se sentir desconfortável. Jogou dama H6, e aí torre por C6, burdoada, decide o jogo. Aqui o Panchenko jogou dama por C6, deu a dama e perdeu poucos lances depois, mas a questão é que esse bispo por C6, cavalo de HF5. E basicamente caiu a dama, né? Porque a única casa que a dama a princípio pode jogar, que é dama G6, tem problemas tem um duplo em E7, né? Dama G6 e cavalo E7. E se dama H3 iria levar mate. Então, uma partida impressionante por parte do Feelgood, que conseguiu não só jogar uma boa partida, mas conseguiu provocar o formidável oponente dele a se enforcar, talvez seja a palavra. Então eu achei bem divertido. Quem gostou também dá um like e amanhã estamos liberando a entrevista. Até mais, pessoal.